Ó, pra esse vídeo a gente tem fãs não reconhecendo o valor do rei Jack Kirby. A gente tem 3 vazamentos, cara, bombásticos, assim, coisas muito legais, que vão sair de novo, ou pela primeira vez aqui no Brasil. Tem um pouco de DC Fandom, tem uma péssima notícia aí de um cancelamento de uma série, e roda a vinheta. Ah, peraí. Antes da gente ir pras notícias, clica no botão do like que tem aqui embaixo, e entra nos grupos dos quadrinhos da Bookstore. Isso é importante, tá? Vem coisa boa muito em breve. Agora sim, vinheta. Vamos lá, a imagem da semana, dessa vez, é um print do Twitter. Olha aí, como vocês estão vendo, a gente tem um fã que resolveu mostrar, num post sobre o filme dos Eternos da Marvel, como são os Eternos nos quadrinhos, no traço do rei Jack Kirby. E isso gerou muita polêmica. Sério, bombou tanto, mas tanto, que isso veio parar no Twitter brasileiro. O James Gunn, por exemplo, comentou as postagens e tudo mais, porque... tá, deixa eu colocar algumas aí, né? Vocês estão vendo o pessoal chamando os desenhos do Kirby de esquisito, de feio, de tipo, cara, what the fuck, como se não fizesse sentido. E isso, logicamente, ofendeu os fãs, entre aspas, raiz de quadrinhos, né? Que foram lá dizer, cara, vocês estão xingando a arte do cara que criou a parada toda que vocês gostam. Tá, primeiro assim, eu acho que, cara, são importantes as postagens como a do James Gunn, que é pra educar o público, né, e pra eles entenderem a importância que certos caras têm pra todo o entretenimento que a gente tem hoje em dia, né, cara. Pensa no que seria o entretenimento sem um cara como o Jack Kirby hoje em dia. Mas eu acho que a gente já tá numa fase que esse tipo de coisa não pode nos surpreender, no sentido de que, velho, vai ser assim pelo resto da existência, porque os filmes, logicamente, atingem muito mais gente. Pra vocês terem uma noção, eu conversei com o Charlie Adlard na Comic Con Experience, e ele falou, cara, ninguém sabe que The Walking Dead é um quadrinho. Tipo, a galera assiste a série de TV, é fã da série de TV, e era isso, sabe? Isso não chega nos caras que existe toda uma mídia por trás e tudo mais. Série de TV baseada nos quadrinhos de Y, o Último Homem, é cancelada na primeira temporada pelo FX. Sim, essa é uma notícia... Pô, a gente acompanhou aqui no canal, né, cara, com tanta expectativa. Muita gente que vai provavelmente comentar nesse vídeo assiste Y e tava torcendo pela série. O objetivo dos produtores agora é encontrar uma nova casa para a série de TV sobre o último homem da Terra. Só que eu acho que é um pouco difícil disso acontecer, né? Considerando que a série tem uma temporada só, não fez grande barulho nem nada, e atualmente ela tá no 7º episódio de um total de 10. Bom, eu tô assistindo Y, eu tô no 6º episódio, e, cara, é meio triste porque foi uma parada que eu comecei a fazer com a minha namorada, né? Eu convenci ela a assistir a série, eu falei, pô, é baseado em quadrinhos, mas tu vai gostar. Que ela não é tão fã desse meio, e agora veio essa notícia. Mas assim, eu acho que meio que é um cancelamento justo, no sentido de que, cara, muita coisa do quadrinho não estava acontecendo. Então deixa eu soltar uns pequenos spoilers, olha só. Logo nas primeiras edições, o Yorick, que é o último homem da Terra, ele já é descoberto pelo resto do mundo. Meio que... Eu não lembro, faz alguns anos que eu li Y, o Último Homem, mas pelo menos uma parcela da galera já sabe que existe um último homem vivo, que é o Yorick. E ao mesmo tempo, o lance das Amazonas é muito mais rápido. Tipo, a gente descobre que tem um grupo que tá tentando matar o Yorick logo nas primeiras edições, sabe? E é tipo um lance super pesado. Na série de TV, o Yorick ainda tá vivendo em segredo, as Amazonas meio que a gente tá vendo a origem delas. Então, parece que eles estavam muito confiantes e estavam segurando muita coisa da trama pra tentar, talvez, mostrar no final da temporada. E aí não rolou. Todo o lance também do Yorick com a namorada, que vai ser importante pro fim do quadrinho. Na série foi desenvolvido de um jeito meio esquisito. Cara, sei lá, né? Eu acho que eles cagaram. Eles tinham que, tipo, aproveitar a primeira temporada e, sabe, ir com tudo, dar o máximo, assim, pra trama se desenvolver. E eles estavam com muita paciência. Vamos falar de DC Fandom? Cara, como foi divertido. Eu não sei quanto a vocês, mas eu curto esses materiais de bastidores, né? Tipo, tu vê, sei lá, vê os atores de Smallville conversando sobre a série, vê os autores de quadrinhos ali. Velho, isso é muito legal, assim. Eu acho que faz parte da experiência, né? Tu não ter só o produto final, mas tu ter um acesso aos caras que construíram. Teve muita nostalgia. Eu acho que a primeira grande notícia é o ônibus da Milestone, sim, que é uma linha de quadrinhos ali dos anos 90, que veio com o objetivo justamente de trazer mais representatividade com heróis negros, onde surgiu, por exemplo, o Super Choque, e agora tem um compêndio chegando que vai reunir em mais de 1.300 páginas as primeiras séries regulares, e ele sai em fevereiro de 2021, lá nos Estados Unidos. Eu acho que foi um painel bem legal, né? A gente viu que vai ter série animada, vai ter filme da Milestone. Eu sou da geração do Super Choque,
é o que eu assistia quando eu era adolescente, e é um baita de um personagem, né? Mas assim, eu acho que a má notícia para nós, fãs brasileiros, é que é uma linha de quadrinhos que nem lá fora ela é muito popular. Então, sei lá, eu não vejo muito esse tipo de coisa saindo por aqui tão cedo. Tá, e mais uma vez, o Homem de Aço tomou as notícias aí do fandom. A DC Comics anunciou, através do Jim Lee, que eles estão mudando o lema do Super-Homem, né? Que antes era verdade, justiça e o modo americano, agora é verdade, justiça e um amanhã melhor. Ou seja, estão tornando o Super-Homem menos conectado com a cultura norte-americana. Cara, e isso irritou muito as pessoas ao redor da internet. Obviamente, irritou os norte-americanos porque os caras gostam do American Way, né? Eles gostam da ideia de ter um super-herói, que é o primeiro de todos, como um símbolo dos Estados Unidos, né? Com as cores da bandeira norte-americana. E, pois é, isso mudou. Na verdade, se a gente for parar pra pensar, logo na primeira edição, que saiu esse ano, do Superman Son of Kal-El, né? Que é o gibi do Jonathan, ele já tinha mudado o lema, né? Ele fala ali verdade, justiça e um mundo melhor. Só que isso acho que não chamou muita atenção, e a DC Comics talvez estivesse esperando que isso bombasse, né? E é engraçado que, como eles fizeram no fandom, para muita gente, pareceu que foi uma coisa fora dos gibis. Foi meio que um anúncio da DC, meio desconectado, só como dizer assim, uma marca, uma empresa reposicionando uma marca dentro do mercado. Quando, na verdade, eu acredito que eles realmente tinham expectativas de que fazer isso no gibi fosse bombar. Eu não sei se vocês estão lendo o gibi do Jonathan Kent, mas eu li a primeira edição. Assim, na verdade, não faz mesmo muito mais sentido esse lema, considerando as histórias que estão rolando no gibi do Super-Homem, né? Se tu, digo, o Jonathan Kent, né? Se tu for dar uma olhada, por exemplo, na capa da edição número 7, que vai sair daqui a alguns meses lá nos Estados Unidos, cara, o John, ele tá enfrentando outros inimigos que não são vilões normais, né? Tipo, ele tá, sei lá, enfrentando o aquecimento global. Então, faz sentido mudar esse lema nesse momento do personagem. E eu achei bem legal o jeito que essa capa representa essa mudança de paradigma, né? Porque não é bem uma mudança, né? Isso já aconteceu outras vezes. Mas se vocês forem notar, tem um monstro atrás das crianças, mas elas estão mais preocupadas no seu protesto, né? Tipo, como se, olha só, enfrentar monstros não é o suficiente pra mudar o mundo. De repente a gente precisa de uma ação um pouco mais impactante, tá? Não tem como eu não falar disso. Batman. The Batman. Velho, que trailer animal. Assim, vamos lá. Eu acho que o trailer, ele junta muita coisa, sabe, no mesmo espaço. É um filme que ele tem uma identidade muito própria, e isso é legal, sabe, dá pra ver o quanto eles estão cuidando pra não parecer um filme blockbuster qualquer, genérico. Então tem um quê ali mais artístico, mas ao mesmo tempo, cara, é o Batman tomando balaço, né, e saindo ileso. Então ele junta o massa velho com uma coisa um pouquinho mais cult, assim. Eu gosto desse tipo de trama, que pelo que dá pra ver vai acontecer no filme, que é o herói entrando em colapso e, tipo, saindo da linha, e talvez aí seja o motivo do Batman tá tão violento, por conta do que o Charada tá fazendo com ele. Tá, agora vamos falar do mercado brasileiro de quadrinhos, mais especificamente de 3 vazamentos que rolaram essa semana, que, cara, é um mais legal que o outro. Vamos lá. Primeiro, que apareceu no site da Panini Comics, pro checklist de dezembro. Batman Acossado, que a princípio não tinha sido anunciado, por exemplo, na live da editora. E, cara, esse gibi é muito legal. É mais uma história ali naquele começo de carreira do Batman. Saiu aqui no Brasil em Um Conto de Batman Acossado, que é uma publicação que basicamente todo fã desse personagem ama, né? É legal a Panini estar retomando Um Conto de Batman. Aqui a gente tem a origem de muita coisa legal do Batman. Por exemplo, o Bat-Sinal, o Batcarro, não, é o Batmóvel. E é legal a trama, sabe? Porque o Hugo Strange, ele se associa ao prefeito de Gotham, e eles começam a meio que traçar um perfil psicológico de quem poderia ser o Batman na cidade, e o Bruce vai ficando cada vez mais encurralado, surge um novo vigilante na cidade. Cara, é muito legal o Acossado. Ainda falando de vazamento, a gente tem no ISBN o Asterios Polyp, ou seja, ele deve ser republicado provavelmente em breve pela Companhia das Letras. E esse é cara, dá pra chamar de um jovem clássico aí do David Mazzucchelli. Só pra você ter uma noção, o Asterios Polyp, em 2010, né, ele foi publicado em 2009, originalmente. Em 2010, ele ganhou o Eisner como melhor graphic novel, melhor roteirista / artista, o David Mazzucchelli, e melhor letrista. Esse gibi, velho, ele é incrível. O Mazzucchelli, tá, tu conhece do Batman 1 e do A Queda de Murdoch, né, ele é um cara bem famoso. E aqui ele vai com um estilo completamente diferente, explorar o que seria o melhor da narrativa que os quadrinhos podem proporcionar. As cores, o formato dos balões, o letreiramento, é impressionante o que esse cara faz. E no gibi, a gente tem o Asterios,
que é um arquiteto muito bem sucedido, e aí, do nada, cai um raio, a casa dele pega fogo e ele acaba indo trabalhar como mecânico. E aí o quadrinho inteiro é a gente conhecendo a vida dele, os amores. Cara, é indescritivelmente bom esse gibi, assim. Tipo, é aquele quadrinho que tu odeia o personagem principal, tu vê o quanto ele é um idiota, mas tu aprende com ele, sabe? Eu aprendi muito lendo, assim, é um dos gibis que eu mais cito quando alguém me pergunta, o que os quadrinhos te ensinaram? Tá, e pra terminar os vazamentos, a gente tem a notícia mais bombástica aí da semana, que é Jerusalém sendo publicado pela editora Veneta. Eu não sei o quanto essa informação é 100% oficial, mas ela foi publicada pela página Alamur BR, que é uma página que já acertou bastante coisa, né? Eles descobriram, por exemplo, que o Pipoca Nanquim ia publicar Um Pequeno Assassinato. E Jerusalém, tá? Não é quadrinho, é um livro do Alamur, que ele passou 10 anos escrevendo, e ele foi publicado originalmente em 2016. É basicamente o Mago contando uma ficção mesclada, ficção sobrenatural mesclada com a realidade sobre Northampton, que é a cidade natal dele. Cara, deve ser muito interessante. É Alan Moore, é o segundo livro do Mago das Histórias, então eu tenho muita curiosidade de ler. Esse, eu te prometo, é o Dois Quadrinhos News que a gente mais vai falar de DC na história, porque a última notícia são as solicitações da DC Comics para janeiro de 2022 lá dos Estados Unidos. Primeiro a gente tem Batman The Knight, que é escrito pelo Chip Zdarsky e desenhado pelo Carmine Di Giamenico, que é um cara que já fez Magneto Testamento, né, e vários quadrinhos. Mas o importante é que a DC vai contar então a origem do Batman. Olha que novidade! Pelo que dá a entender pela sinopse, a ideia é explorar desde o momento onde que aconteceu a morte dos pais do Bruce até antes dele vestir o capuz. Então seria um ano zero, entre aspas, né? Tipo, é antes do ano 1 ainda. Então vai mostrar o treinamento do personagem. Cara, assim, eu não daria nada por esse gibi se não fosse o Chip Zdarsky escrevendo. E ele é bom. Então vamos ver. Acho que ele não toparia fazer de novo uma origem do Batman se não tivesse alguma ideia interessante. Outra notícia legal é a origem do Pacificador, escrita pelo Garth Ennis, cara. Olha aí, vai ser Garth Ennis e Gary Brown, né, no quadrinho. E na trama, o Pacificador vai estar conversando com uma psicanalista e ele vai meio que explorando o passado dele enquanto o papo rola. A única notícia ruim sobre esse quadrinho é que é um one shot. Tipo, é uma ediçãozinha só de 40 páginas, mas, enfim. Né, cara, Garth Ennis escrevendo história de guerra. Tipo, é perfeito. E pra terminar esses dois quadrinhos do News, temos Liga da Justiça versus Legião dos Super-Heróis de Brian Michael Bendis e Scott Godlewski, eu acho que é assim que se fala. Mas o importante é que vai rolar então pela DC Comics uma minissérie em 6 partes envolvendo a Legião dos Super-Heróis e Liga da Justiça com o Bendis. Olha aí. Cara, o que eu ouço lá nos Estados Unidos é que a galera tipo, teve empolgação zero com essa notícia, porque o Bendis não se acertou com a DC. Eu vou te falar que, cara, sei lá, entre ver o Bendis mais ou menos na DC e ver o Bendis mais ou menos na Marvel, eu preferi ele na Marvel, porque, sei lá, eu gosto dele. Então tá acabando mais uma edição do programa dominical mais legal da internet sobre quadrinhos. Lembra de comentar aqui embaixo o que tu achou do fandom, o que tu acha da galera que não curte o traço do Jack Kirby, mas que tá super afim de ver os Eternos no cinema. Comenta também se tu vai ser mais uma viúva de Y, né, na série de TV. Lembrando que a Panini mandou bem agora. Eles estão republicando em dezembro 2 edições de Y, né, tipo a 2 e a 3. Em novembro já lançam a 1, e aí faltam mais 2. Então, tipo, o time da Panini tava certo, mas aí a série não ajudou a editora, né? Lembra de deixar o teu comentário aqui embaixo, e até o próximo vídeo, que ele sai a qualquer momento, tá? Boa semana aí. Valeu!